Eu lembro que o meu esposo, a gente estava nadando no mar, aí ele parou e olhou para mim e falou assim: "Você já percebeu que você cuida de todo mundo menos de você?" E na hora que ele falou isso, foi como se fosse uma virada de chave para mim. No momento doeu bastante, né, ouvir isso dele, assim, meu esposo, né, mas ele plantou uma sementinha de dúvida ali na minha cabeça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é mais uma história de vida, né? Vamos conversar aqui com a Maiane Perim, né? Ela irá falar alguns assuntos importantes, principalmente para a mulher, né? E eu gostaria primeiramente, Maiane, que você se apresentasse, dissesse quem é a Maiane Perim, pode ficar à vontade que o canal também é seu. Tá. Obrigada, Anselmo, pelo convite de estar aqui hoje compartilhando, né, a minha história, a minha experiência com a maternidade, né, com a vinda da minha filha. Hoje eu tenho 31 anos, sou jurista já há uns 10 anos. E a maternidade mudou a minha vida, assim, da água para o vinho, em relação à minha relação comigo mesma, né? Com o mundo também, com as minhas amizades, e com também a minha relação, a minha perspectiva de vida, sabe? E atualmente eu trabalho hoje, a maioria do meu período home office, justamente por conta dela mesma. Agora, Maiane, a nossa primeira pergunta é a seguinte: o que te motivou a iniciar essa jornada de transformação pessoal, né? E quais foram os primeiros passos que você deu? Então, quando eu tive a minha filha, eu entrei num período ali do puerpério onde eu esqueci de mim mesmo. Então, eu acho que isso acontece muito com muitas mulheres, sabe? A gente entra numa jornada de conhecimento ali, de saber como lidar com a criança, entender as demandas desse bebê, né? E tudo começou ali por volta de 1 ano, e quando minha filha tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu percebi que eu já não tinha mais cuidados com o meu cabelo, coisas que eu sempre gostei antes de ter ela, né? De fazer exercício físico, de frequentar salões de beleza, e eu fui me perdendo nesse mundo porque eu ficava só voltada para ela, para o meu esposo, para casa, para o trabalho. E aí eu fiz uma viagem para a praia, inclusive no Nordeste. Eu lembro que o meu esposo, a gente estava nadando no mar, aí ele parou e olhou para mim e falou assim: "Você já percebeu que você cuida de todo mundo menos de você?" E na hora que ele falou isso, foi como se fosse uma virada de chave para mim. No momento doeu bastante, né, ouvir isso dele, assim, meu esposo, né, mas ele plantou uma sementinha de dúvida ali na minha cabeça, sabe, daquele pensamento crítico que eu precisava ter. E a partir dali eu comecei a trabalhar a minha cabeça. Eu busquei ajuda de médicos, de nutrólogas, nutricionistas. Eu já vinha fazendo acompanhamento psicológico, né, com psicóloga, e isso é muito importante. Eu acho que desde o início da gravidez que eu faço acompanhamento, e também esse acompanhamento psicológico ali depois que chega esse bebê, é importante você ter uma profissional te acompanhando, e isso para mim foi um ponto muito importante mesmo. E eu trouxe isso para terapia, e eu tive todo o apoio da minha psicóloga, que era especialista em mães também. E aí eu comecei esse trabalho dessa jornada de autoconhecimento comigo mesma, e buscar formas de tentar buscar essa mulher que eu me tornei depois que ela chegou. Não buscar quem eu era, porque quem eu era já não existia mais, né? Mas me achar dentro da maternidade como mulher mesmo. Como a maternidade ela impactou suas relações com seu corpo e sua autoestima? Então, quando eu fui ter minha filha, eu tive um trabalho de parto muito demorado. Eu fiquei 36 horas em trabalho de parto para tentar conseguir trazer ela de via normal. E eu não consegui. Eu fui para uma cesariana de emergência, e por conta, acho que não sei se, enfim, foi muito rápido o meu parto. O corte da minha cesariana, ela foi um pouco maior do que o normal. Eu tive cicatriz hipertrófica, eu não tive rede de apoio. Então, assim, eu voltei a trabalhar com 15 dias, né? Eu sou autônoma, então se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro.
E aí virou aquele caos, né, de cuidar de uma bebê que amamentava com aleitamento materno exclusivo. Uhum. Eu me ajuda. E a minha filha era PLV, então eu não podia comer nada fora que não fosse feito dentro da minha casa, porque não era seguro para ela. E isso foi só me derrubando mais ainda, assim. E eu não conseguia ter. Eu tive minha filha na pandemia, então eu não conseguia sair com ela, eu não conseguia criar amizades. Eu tinha me mudado recentemente para uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha parente. E então isso foi me afundando no meio de um caos ali. E quando eu vi, eu já estava num modo automático. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo aquilo tudo. E eu engordei muito, eu ganhei 26 quilos. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada em esportes. Então, eu sempre pratiquei esportes, corrida, academia, e participava de Jogos Olímpicos também na faculdade, na escola. Então, eu parei a minha vida completamente. Engordei muito, perdi o prazer de me cuidar, perdi o prazer de fazer as coisas para mim. E aí, isso me afetou, porque eu não estava feliz. E ninguém gosta de estar perto de quem não é feliz, né? Gente triste é gente chata, né? É. E não tem como você passar para as pessoas aquilo que você não tem. E eu não tinha isso dentro de mim. E então isso foi afetando as minhas relações. Eu não conseguia criar ciclo de amizades, eu não conseguia ter uma boa relação com meu esposo, eu tinha muitos ciúmes dele, eu tinha muita insegurança, né? Uhum. Então isso foi o que mais me deixou mal, assim. E eu não conseguia me olhar no espelho. E nessa viagem que ele me falou isso, é uma viagem que eu não tenho nenhuma foto, porque eu não conseguia tirar foto de mim. Então, na hora que a família se reunia para tirar foto, eu me candidatava para tirar foto para que eu não saísse na Uhum. foto. Entendi. Então, eu não conseguia me ver do jeito que eu estava ali, daquela forma, sabe? Aí a partir daí foi que você decidiu mudar. O que que você fez assim? E quando você decidiu mudar, você encontrou alguma resistência de alguém ao decidir fazer essa mudança? Como você lidou com isso? Eu tive sim, eu tive alguns comentários quando eu decidi fazer a cirurgia plástica. Quando eu decidi fazer Uhum. a minha cirurgia é uma cirurgia chamada Mom Makeover, que é uma cirurgia que corrige aquilo que a gestação traz de imperfeições ali no corpo, né? E aí, quando eu falei para algumas pessoas da minha família que eu iria realizar essa cirurgia, que seria uma cirurgia de grande porte, eu vi comentários como: ah, você é louca, você não está pensando na sua filha, você pode morrer, você tem certeza disso que você vai fazer. Só que assim, eu já estava me sentindo morta. E a pior morte é Uhum. quando você está viva. Essa É é a verdade. pior morte que existe. Porque você está Uhum. vivo, mas você se sente morto. Entendeu? E era assim que eu me Você sentia. decidiu então ressuscitar, então, né? Você decidiu ressuscitar. Exatamente. E eu não fiz nada assim de uma forma insegura. Eu busquei um profissional muito bom, eu busquei um profissional que fazia esse tipo de cirurgia, que era especialista nisso. Ele fazia, sei lá, de 10 cirurgias, 7 ele faziam dessa forma, que é essa Mom Makeover. Então, eu fiz um ambiente 100% seguro, um hospital que só faz cirurgia plástica. Uhum. Então, o risco de contaminação é muito pequeno. Mas eu ouvi comentários desses tipos que eu não estava pensando na minha filha, só que era ao contrário. Eu estava fazendo isso por ela, porque Uhum. eu não estava conseguindo ser o meu melhor para ela, do jeito que eu estava, daquele jeito, sabe? Entendi. Agora, Maiane, além da cirurgia, quais hábitos foram essenciais para você alcançar e manter os seus resultados, né, ao longo prazo? Eu fiz a cirurgia plástica, eu levei 46 dias para me recuperar da cirurgia. Aqui onde eu moro, o esporte que está em alta é o bike indoor, que é aquela como se fosse Velocity. O que mais conhecido hoje no Brasil é Velocity, né? Inclusive, eu vejo muito E, você no Instagram, né, praticando. sim, sim, sim. E eu pedalo em todos os estúdios aqui em Cuiabá, né? E Uhum. aqui perto da minha casa tem um que fica dentro do shopping. E a bike foi uma paixão, né? A bike, ela
não é só um exercício físico, eu falo, né? A bike são os 45 minutos do dia que eu tenho só para mim. Certo. Então, quando eu entro ali dentro daquela sala, é eu e eu. Eu não estou ali para competir com ninguém, eu não estou ali para pedalar melhor que ninguém. Eu estou ali para ter o meu momento, que não é terapia, mas é terapêutico, né? É um momento onde eu tenho para mim. E unindo ali música, porque eu amo música, com atividade física, que também sempre foi Muito minha bom. paixão. Então, e aí agora eu entrei no mundo das corridas também aí. Estou gostando Bacana. muito. É uma sensação que me faz sentir viva. É quando eu estou Uhum. correndo e eu sinto o ar, eu consigo ver o céu, coisas que eu tinha perdido o prazer, que era admirar isso, né? E me sentir bem colocando uma roupa que fosse colada no meu corpo, né? Uhum. Porque eu não tinha esse prazer. Eu usava roupas mais folgadas possíveis, para que ninguém visse como eu estava, né? Então, eu faço academia todos os dias, eu Uhum. faço bike todos os dias, e lá na bike foi onde eu encontrei o nicho das minhas amigas, porque incrível, o público da bike é um público predominantemente feminino. E nos horários que eu frequento, são horários que são muito predominantes de mães, porque é o horário que o filho está dormindo e a mãe sai para fazer atividade física, né? Então eu Uhum. encontrei amigas assim extraordinárias ali que vivem o mesmo momento que eu da maternidade, de tentar se encontrar no meio de tudo isso como mulher, de se sentir bonita, de se cuidar e de ter esse momento para elas, sabe? E todas são assim muito incríveis. Muito bom. Você falou em questão de maternidade, né? Como você consegue equilibrar o seu autocuidado, né, com as responsabilidades maternas, né, e familiares também, né, sem sentir culpa. É, é, antes na minha cabeça, se eu fizesse qualquer coisa que fosse para mim, eu me sentia culpada, Uhum. né? Hoje, eu falo que tudo se resume em rotina. Então, assim, eu criei uma rotina dentro da minha casa. Inclusive, é um projeto meu, eu quero criar um e-book para mães em relação a isso. Mas não para criar expectativas e nem cobranças, né? A Uhum. rotina ela é uma trilha que a mãe segue. E como uma trilha, a gente não tem uma trilha certinha, né? A gente tem um norte do que a gente pode planejar no nosso dia. Mas o mundo materno ele é imprevisível. Você pode acordar de manhã e seu filho está doente, Verdade. né? Então é uma trilha, eu acho que a rotina é uma trilha que a gente segue, né, ali de horários e pedir a colaboração do pai, porque pai não ajuda, pai colabora, porque o Isso. pai ele também tem responsabilidades, né, assim como a mãe. E hoje a minha filha já não amamenta mais exclusiva, a minha filha ela se alimenta de outros. Quando tem amamentação exclusiva, o pai pode fazer outras coisas, como dar banho, o pai Uhum. pode colocar para rotar, o pai pode trocar uma roupa, trocar uma fralda. E nesse momento, ou durante a soneca de um filho, a mãe poder descer rapidinho ali, 30 minutos e fazer um exercício físico, né? Então Isso. eu abri essa parte de confiar ao meu marido o exercício da paternidade dele e confiar que ele ia dar conta de fazer tudo isso. E realmente ele deu com muita excelência e é melhor que eu em várias coisas em relação a ela. E, é isso, eu criei rotinas Uhum. e eu tento cumpri-las. Eu não vou, se eu falar que, nossa, 100% do que eu planejo da minha rotina dá certo. Não, mas a rotina, ela me traz previsibilidade. Eu consigo colocar uma janela de percalço. Eu falo que a janela de percalço. Meia Uhum. hora a mais de um compromisso meu, que pode ser para eu ter que trocar uma roupa de criança, que eu tenho que fazer uma comida, ou que eu tenho que levar ela para alguém ficar com ela para poder fazer aquilo. Então, eu trabalho com janelas na minha rotina, eu crio essas janelas, e conto com a colaboração do meu esposo também, sem me sentir culpada de que tudo eu tenho que fazer. Então, assim, isso vem do trabalho psicológico mesmo, Isso. né? Dentro da minha cabeça, de quebrar essa crença limitante de que sou eu que tenho que dar conta de tudo, que sou eu que tenho que fazer tudo, e deixar que ele exerça a paternidade dele também, com Uhum. responsabilidade, né? A Larissa Mel, ela comentou aqui, né, deixou um comentário dizendo assim,
pai não é rede de apoio. Pai cumpre função de pai. É tão responsável quanto a mãe por cuidar e educar do filho. Exatamente. Tá lá na certidão de nascimento, tá o nome dos dois, né? Então, eu acho que se você for parar para pensar, por trás de quase a maioria das mães que estão estafadas daquelas rotinas estressantes, tem um pai que é omisso na função dele. Uhum. Então, tudo bem, nossa, eu sou do lar, mas o lar também tem atividade. E o lar, às vezes, para o pai, é um lugar de descanso. E para a mãe é um lugar de trabalho. Então, a gente precisa também ter aqui nessa relação de homem e mulher uma questão de empatia, né? Do homem com a sua esposa, né? De tentar também se incluir nessas rotinas da casa e do filho. Embora ele seja o provedor. Tem muitos casos que sim. Mas a casa também é serviço. Maiane, nas escrituras, há princípios, né? E um deles é amar o próximo como a ti mesmo. Como essa visão influenciou sua jornada de transformação? Eu tenho, acho que não sei se é um post ou um feed sobre isso no meu Instagram. Eu sou uma pessoa cristã, né? E também foi um comentário de uma outra cristã, ela é evangélica, e ela falou para mim que eu tinha que priorizar minha filha, né? Que a prioridade é os filhos. E assim, eu falei, bom, você é uma nobre conhecedora das palavras, né? Eu não sou perto de você, né? De tanto conhecimento assim, mas existe um mandamento de Deus que é sobre a gente amar ao outro como a si mesmo. Mas para que eu possa amar o outro como a mim mesma, eu preciso me amar. Então, se eu Em me olho primeiro no lugar, né? espelho, exatamente. Então, como se eu me olho no espelho, eu não me sinto feliz com o que eu vejo, eu não me sinto satisfeita com o que eu vejo, eu não me acho bonita com o que eu vejo, eu não sou feliz com o que eu vejo, eu não amo o que eu estou vendo, como que eu vou amar o outro? Isso. Né? A gente só dá aquilo que a gente tem, seja de bom e seja de ruim, né? Então, não só esse mandamento, mas como a questão de ter uma filha, mulher dentro de casa, e ser para ela um exemplo de autocuidado, de feminilidade, de amor próprio, como nós mulheres, assim, e o quanto isso é importante para nós mulheres se sentirmos bem com nós mesmas. Isso para qualquer ser humano se sentir bem consigo mesmo, mas a maternidade, ela, se a gente for colocar dois pilares, o pai e a mãe, ela afeta muito mais a mãe do que o pai em vários aspectos, não só físicos, mas Isso. psicológicos também. E isso é uma coisa que não é culpa do filho, é culpa mesmo do processo de gestação e do processo pós-gestação. É uma coisa química, digamos assim, Isso. dentro do corpo da mulher, né? E é uma coisa Uhum. que é inerente à nossa vontade. Isso não acontece porque a gente quer, né? Verdade. E então, não só esse mandamento, por ser uma pessoa cristã, mas também por ser exemplo para minha filha, de que uma atividade física é importante, de que a alimentação correta é importante. A minha filha é uma Sim. criança que come todos os legumes, todas as folhas. Ela sabe, tanto que esse estudo que eu faço é no shopping, né? Então, todas as vezes que ela está no shopping com alguém, ela aponta e fala: é aqui que a minha mãe faz bike. A minha mãe faz bike, o meu pai faz futevôlei e eu faço balé. Então, olha isso, ela já tem noção que existe na família a prática de atividade física por todo mundo, inclusive por ela. Entendeu? Então, isso para mim é de uma geração onde as crianças não jantam, comem salgadinho, fast food, Isso. uso de celular contínuo, né? Não praticam atividade física. Não tem essa infância que eu acho que a minha geração foi a última geração que teve essa infância de brincar na rua, de correr, de brincar de bete, de brincar de, né, de bolita, não sei como se chama aí. Então, é uma geração que é sedentária, né, que fica ali no celular, que fica ali. Então, o incentivo do esporte nessa geração agora, uma geração que é totalmente cibernética, né, que tem acesso à internet e torna o nosso cérebro preguiçoso de pensar, também, eu acredito que é muito importante que nós, pais dessa geração, tenhamos consciência sobre isso, né? Maiane, você falou inclusive na questão da família, né, no início.
Como sua transformação impactou sua família, né, as pessoas ao seu redor? Você percebeu a mudança, assim, na forma deles olharem? Sim, sim. Na verdade, eu comecei a publicar minha rotina no Instagram, né? Uhum. E isso eu fui postando. Aí um dia que eu estava assim muito cansada da minha rotina materna, era de noite, eu postei um vídeo de eu amamentando a minha filha Uhum. e eu descrevi ali em palavras tudo que eu estava sentindo, né? E esse vídeo ele viralizou. No outro dia estava assim com um monte de comentários de mães, eu vivi isso, eu vivi isso, eu vivi isso, eu vivi isso. Eu falei, caramba, eu não tô sozinha no mundo vivendo tudo isso, né? Tem muita gente que está vivendo esses mesmos percalços, as mesmas dificuldades que eu estou vivendo, e eu decidi compartilhar. Aqui no prédio também, algumas vizinhas também foram influenciadas, tanto na prática de atividade física, como na Que bom. bike, como em cirurgias plásticas. Então, assim, não teve só coisas ruins, eu não fui só julgada, né? Então, eu nem me importo com quem apontou o dedo para mim, ou com quem me subjugou, ou com quem me deu adjetivos que, sabe, hoje não me afetam mais, me afetariam antes, Uhum. mas hoje não mais. Eu vejo essas outras mulheres, né? E essas outras que buscam, que se incentivam através da minha vida. A minha relação com meu marido melhorou muito, porque agora eu sei, eu tenho confiança sobre toda o meu potencial como mulher, que é Uhum. infinita vezes melhor do que quando eu era, né, uma simples jovem sem ser mãe. Uhum. Então, a maternidade ela traz uma maturidade emocional muito grande para você. Assim, vem uma maturidade, vem a questão de você se encontrar como mulher naquilo ali, vem a idade. Eu já não sou mais uma menininha de 19 anos, né? Uhum. Então, a minha relação com essas pessoas foi de influenciar elas em bons hábitos. Eu quero. Como que você fez para poder você ir para academia a tal horário? A rotina com a minha filha, a rotina de sono, estudo sobre sono de criança. Eu me muni de muito estudo sobre como funciona o ciclo circadiano de cada criança, como que funciona o cérebro da criança. Eu me preparava para os saltos da minha filha, então eu contava, bom, aqui essa semana é de salto, essa semana é de vacina, essa semana, né? Então é tudo assim, a gente vai trabalhando ali a questão da rotina e criando trilhas. Eu falo trilhas porque é como eu te falei, é algo volátil. A gente planeja. E outra coisa que eu faço também, eu amanheço e coloco minha roupa fitness. A primeira coisa que eu faço é colocar minha roupa fitness. Então eu já escolho de noite qual look que eu vou usar no outro dia, porque na bike a gente tem looks combinadinhos, então, né, nós vamos ali todas iguais. E eu já coloco a minha roupa fitness. Eu falo, bom, o momento do dia que eu tiver um tempo, eu corro para academia e faço meu treino. Só não dorme com a roupa fitness porque não é bom, né? Se eu não durmo com a roupa fitness. Maiane, antes da última pergunta, eu tenho duas em uma só. Primeiro, o que você mudou no corpo, né, com as cirurgias? E a outra, você acha que você mudou mais fisicamente ou mentalmente após essa transformação? A cirurgia, como eu disse, eu fiz a Mom Makeover. Eu operei com um médico lá em Brasília. Ele é especialista nesse tipo de cirurgia. O nome dele é Lucas. Eu cheguei para ele com muitas queixas. Eu falei, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí, também me muni de informação. Ele já tinha feito outras amigas minhas. E eu fiz... Quando eu tive a minha filha, eu ganhei 26 quilos. Com a gestação, a minha barriga cresceu muito. Então, eu fiz a cirurgia de mama, né, redutora. Eu fiz mastopexia com prótese. Fiz lipoescultura no corpo, do pescoço até o joelho. E fiz mini abdominoplastia para tirar aquele excessinho de pele ali que vem pós-gestação, né? Uhum. E fiz gluteoplastia, que é injetar a gordura no glúteo. Usei aparelho de retração, porque com essa questão de engordar muito, a minha pele, na hora de lipar, ela traz a flacidez, né? Então, a gente trabalhou também com um aparelho de retração. Mas antes da cirurgia, eu comecei a resolver o problema da gravidade no meu rosto, né? Então, eu fiz harmonização facial,
aqui em Cuiabá. Isso foram as cirurgias que eu fiz para trazer um contorno corporal. E eu falo assim, as pessoas às vezes entram na sala de cirurgia achando que vai trazer tônus, que vai trazer resistência, que vai trazer um corpo da Virgínia, e não vai, né? Você tem contorno corporal. Então eu falo que a cirurgia plástica é igual um olheiro de jogo de futebol, sabe? Sabe aquele cara que tá olhando os jogadores e fala, esse aqui é bom, eu vou pegar ele. E coloca ele no campo. Quem que tem que fazer o gol? O olheiro ou o jogador? É o jogador, né? Então, quando o cirurgião plástico faz isso, ele vê você, ele te molda, ele te coloca de volta para sua vida, para você se sentir bem consigo mesmo, mas todo o trabalho depois é seu, né? É você que tem que fazer o seu gol, né? Para chegar onde você quer chegar. Então, eu fui com a minha cabeça para a cirurgia assim. Eu não coloquei expectativas no meu médico. Eu coloquei expectativas de que eu iria ter um contorno corporal melhor, mas iria fazer a minha parte também, né? É uma receitinha de bolo. Cada item é muito importante. E com relação à mente, assim, a segunda pergunta, você acha que você mudou mais fisicamente ou mentalmente? Ou os dois? Eu acho que se for colocar numa relação proporcional de escalonada, né? Uma forma escalonada, com certeza a mental foi muito, muito maior. Muito maior mesmo. A questão de... Eu falo que depois que a gente vira mãe e a gente passa por todo esse processo, a gente tem preguiça de certas coisas. Então a gente faz uma seleção natural daquilo que a gente está disposto a viver e a discutir, a enfrentar. E aquilo que a gente consegue ter um senso do que vale a pena, sabe? Porque eu acho que a gente está tão cansada, a gente está tão exausta, que a gente vai pincelar, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá para mim. E a gente consegue ter esse senso maior de ponderar as coisas que você está disposta a lidar. E isso vai para tudo, vai com relação às amizades, vai com relação ao seu casamento, vai em relação à perspectiva de vida, aos enfrentamentos, ao que você tem que investir ou não, sabe? Então, considerando esses pontos, eu acredito que o crescimento emocional, mental, é muito maior nesse aspecto. Até porque o corpo físico tem uma limitação, né? Você vai chegar ali e você vai parar. É isso aqui que eu quero, enfim, cheguei no que eu queria. Mas a mente não. A mente, ela é infinita. Né? O seu crescimento, ele é infinito. Eu falo que a gente passa a vida aprendendo e morre sem aprender nada. Então, em razão do crescimento exponencial da mente em relação ao corpo, eu acho que a mente cresce e evolui muito mais nesse processo. Que conselho você daria para essas mulheres que querem começar essa jornada de autocuidado, de transformação, mas não sabe por onde começar? Primeiro de tudo, eu acho que quais são os seus sonhos? O que você quer alcançar na sua vida, né? O que de fato te incomoda, né? Eu fiz uma lista de sonhos, né? Eu fiz uma lista de objetivos que eu gostaria de cumpri-los até determinada idade. E isso não vale só aqui para a maternidade, vale para a vida mesmo, né? E quem já leu o livro O Segredo vai saber do que eu estou falando. As coisas existem primeiro no mundo das ideias, depois no mundo real, né? Isso. Então, eu daria a primeira dica é trabalhar e idealizar aquilo que você quer alcançar. Eu quero alcançar uma performance física que me traz satisfação quando eu me olho no espelho. Eu quero alcançar uma saúde que eu não tenho, né? E aí, depois, de um outro lado da tabelinha dos seus sonhos, você coloca aquilo que você acredita que é necessário fazer. E buscar ajuda, né? A gente, o mundo é coletivo. Se fosse para a gente viver de forma individualizada, cada um teria um mundo. Mas a gente tem uma Terra e mais de 7 bilhões de pessoas. Então, o mundo é coletivo. Né? Não trazer essa ideia de que você tem que dar conta de tudo, de que tudo tem que ser você, independente se você é do lar, 100% do lar, 50% do lar, ou não é do lar. Independente, né? Então, buscar ajuda, né? Psicológica, ajuda médica, procurar ver como que tá seus hormônios depois da maternidade. Infelizmente, nossos hormônios, eles ficam muito abaixo do que devem ser, por estresse, por ausência de sono, por falta de atividade física, por ausência de vitaminas,
Quando a gente está amamentando o nosso corpo, ele tira tudo que é de melhor e dá para o filho, que o resto fica para a gente. Então, tudo isso é uma questão química do corpo, né? Então, buscar um bom ginecologista que te acompanhe, que vai te fazer uma orientação, um nutricionista. E caso você não consiga fazer tudo isso que eu tô te falando, começa com uma caminhada. 30 minutos para você fazer ali só para você, meditar sobre a sua vida. E é o momento também que você consegue co-criar aquilo que você quer para sua vida. Sentir como se já estivesse vivendo aquilo. É muito importante. Eu lembro que eu tirava print de roupas que eu queria usar. Eu tirava print de praias que eu queria ir com biquínis específicos, porque eu não tinha prazer em usar um biquíni, né? Então eu me escondia na praia, eu ficava ali o máximo no lugar mais escondido que fosse. Então eu escolhi o biquíni, eu escolhi a cor do biquíni, eu escolhi a praia que eu queria ir. Eu lembro de um vestido vermelho que eu falei para o meu marido. Eu falei assim, um dia eu quero usar um vestido vermelho de costa nua para jantar com você. E no dia que eu me sentir bem, eu vou comprar esse vestido. E comprei o meu vestido. Comprei o meu vestido, do jeitinho que eu queria. E fui jantar com ele. Então, criar a rotina, que eu falei, a rotina com trilhas. Eu vou acordar todos os dias às 6, de 6 às 7 eu vou fazer isso, de 7 a 8 eu vou fazer isso, meu filho acorda a tal horário, o café da manhã é esse. Para criança, eu não sei se isso é uma informação que todo mundo sabe, mas a rotina previne muitas doenças em crianças, psicológicas, inclusive. Então, a criança precisa de previsibilidade, e isso é muito bom para a criança e para a mãe. Então, a gente consegue ali criar essa rotina, criar essa trilha, planejar o que pode acontecer ali naquele dia, com as janelas de percalços, né? Então, a gente tem que ter as janelinhas ali do SOS, esse aqui é o meu SOS, 30 minutos nesse aqui, e buscar você se sentir bem, porque a gente só consegue fazer pelo outro quando a gente faz por nós, né? Então, a gente tem que fazer pra gente primeiro. Maiana, eu tenho preguiça de ir na academia. Mas e se fosse para ficar com seu filho no hospital em pé 12 horas, você ficava? Se fosse para fazer um trabalho que você ia ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje, você faria? Eu já ouvi de outras mães, não, mas isso aí eu faria. Falei, tá, mas por que isso é mais importante do que você cuidar da sua saúde? Que vai te trazer tempo de vida, qualidade de vida, você vai poder viver muito mais com seu filho do que você vive hoje, você vai viver coisas da vida dele durante o tempo, você vai poder viver o que você está vivendo com seu filho, com o filho do seu filho, com saúde. Então, são escolhas. Eu falo que não são escolhas fáceis, são escolhas difíceis, assim como na maternidade é, mas a gente precisa olhar para dentro de si, porque a depressão também é algo que afeta muito as mães com a chegada dos filhos. E isso também afetou. Eu também passei por um baby blues muito difícil. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar pra gente. A gente precisa disso, né? O pai tem, a maioria das vezes. Por que a gente não pode ter? Verdade. Né? Espero que a gente consiga mudar um pouquinho, né, desses pensamentos, dessas crenças limitantes que vêm da nossa ancestralidade, né? De coisas que colocaram e plantaram dentro da nossa cabeça que a gente tinha que dar conta, que tinha que ser a gente, que tinha que ser só a gente, para que daqui para frente a gente consiga também ensinar os nossos filhos, tanto as mães de menino, a serem pais participativos e colaboradores, quanto as mães de meninas, que nem tudo tem que ser feito pela mãe, né? Então, e quebrar esse tabu, essa crença limitante e trazer também uma evolução nesse ponto. Porque isso é um pensamento muito arcaico, né? De que a gente tem que dar conta de tudo. É verdade. Maiane, eu gostaria de agradecer imensamente, dizer que a sua história de vida é muito bacana, né? É uma inspiração realmente para as mulheres. E gostaria de deixar o espaço aberto, né, para suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, deixar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Bom, eu convido vocês a irem lá conhecer a minha página, eu coloco lá minhas rotinas, é uma jornada real mesmo, materna. Não vai ter post feliz todos os dias. Quem é feliz todos os dias, então isso é a realidade do mundo, da vida, né? A gente está aqui para evoluir e a gente evolui mesmo ali no desconforto. De tudo isso que aconteceu comigo, foi um processo que eu precisei passar e a gente também precisa valorizar esse processo, não demonizar isso, né? A gente tem que acolher esse processo, entender que ele foi necessário. Foi através desse processo todo que eu vivi, que eu tenho hoje a melhor e a mais extraordinária experiência de vida, que é ter um filho. Eu acho que quem tem um filho
quem não tem filho perde a maior experiência de vida é quando você tem um filho. Quando você tem um coração que não é seu, mas que você ama tanto quanto fosse seu, batendo fora do seu corpo. Então, essa experiência de vida, de educar, transformar, montar um ser humano do zero, ela é muito gratificante e ela é muito enriquecedora. Então, se você ainda tem dúvidas de que, nossa, eu não sei se eu quero ter filho, não vou mentir, é uma jornada muito difícil, é para corajosos, aqueles que vão com medo mesmo. Mas é uma oportunidade ímpar de crescimento na vida e de evolução. Então, lá eu compartilho essa minha jornada, né? Seja ela boa, de dias bons, mas também de dias que são difíceis, né? A vida é uma maré. É verdade. Bem maré alta e maré baixa. Então, assim, a gente vê o mundo por uma outra perspectiva. Sim. Né? Eu falo assim, exemplo, se um casal, uma pessoa que não tem filho, vai, por exemplo, numa pool party, uma festa de piscina, pode ter certeza, a mãe de uma criança pequena nunca vai estar sentada, ela vai estar ali com a criança. Porque uma piscina é um risco. Para uns, olha a perspectiva como que é. Para mim, como mãe, é um risco. Para outra pessoa que não é mãe, é uma diversão. E para mim já não é uma diversão. Para mim já não é um ambiente que eu me sinto segura, que eu me sinto bem de estar ali. Entendeu? Então, é tudo perspectiva de vida. E, infelizmente, a maioria das pessoas que vão te entender são que vivem a sua realidade. Eu falo que é o óculosinho. Se você colocar um óculos azul e você colocar um óculos rosa em você e falar para a pessoa que o mundo é rosa e a pessoa tá vendo azul, ela vai ver azul e você vai ver rosa. Mas quem tá errado? Ninguém tá errado, porque cada um tá vendo com o seu óculos. Né? Então, o mundo materno é assim. Então, a mãe vai ver de um jeito e a que não é mãe vai ver de outro, né? Isso. E adotado não. E também isso aí é uma coisa que eu também tenho amigas que são mães adotivas. Tudo isso que eu tô falando de maternidade também influencia a mãe adotiva. Sim. Né? É do mesmo jeito. Pode não ter as questões do corpo, mas as questões mentais, elas acontecem. Né? Sim. Então, assim, independente de ter gerado ou não. Maiane, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui. E gostaria de agradecer mais uma vez e desejar tudo de bom para você e para todos que nos assistiram. Um beijo, gente. Obrigada por participarem aqui, pelo apoio de todo mundo, tá bom? É isso aí, pessoal. Acabamos de assistir mais uma live, né, aqui no nosso canal, por dentro do assunto. E os cabelos aqui, tô quase perdendo cabelo. Tem que fazer um implante, alguma coisa. Olha, ixi, mano. Agradecer de coração quem estava conosco, né, nesta live. Mais uma live para você. Se não segue no nosso canal, no nosso Instagram, aproveita e já segue agora, que lá tem todas as divulgações de lives que acontecerão em nosso canal. Anselmo Santana 13, né? @Anselmo Santana 13. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram aqui conosco. E até a nossa próxima live. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muitos assuntos interessantes de diversas áreas, de diversos setores, né? Educação, cultura, lazer, enfim, saúde. Tchau, tchau. Anselmo Santana aqui. Até a próxima live.